Olá, meus queridos amantes da língua portuguesa, tudo bem? Professor Gilmar. E hoje vamos de um tema bem bacana, voz ativa e voz passiva. Essa aula vai ser super tranquila, então observem essa imagem para a gente poder começar. A garota acenando e dizendo, oi professor. Beleza. A partir dessa imagem eu posso criar essa legenda. A aluna cumprimentou o professor. Como é que a gente pode iniciar esse estudo? Vamos fazer então uma análise sintática dessa legenda, dessa frase. Nós podemos achar o sujeito, a aluna, e o predicado, cumprimentou o professor, certo? A aluna é quem realiza a ação, então ela pode ser chamada aí de agente, beleza? Muito bem, o nosso predicado é formado aí por um verbo transitivo direto. E se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho também um objeto direto. Maravilha! E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você tem essa estrutura, você tem uma voz ativa. Beleza? Agora observem essa imagem. O professor aí embaixo e eu posso pensar nessa legenda. O professor foi cumprimentado pela aluna. Essa frase traz basicamente a mesma informação da primeira oração, mas com uma mudança no sujeito. Observem. Quem é o sujeito agora? O professor. O professor foi cumprimentado pela aluna. E aí você tem o predicado, foi cumprimentado pela aluna. Esse sujeito deixou de ser agente, porque ele não é um agente. Ele simplesmente é um paciente. Então aí nós temos a voz passiva. É dessa maneira que a gente diferencia voz ativa e voz passiva. Percebeu que o objeto direto da voz ativa se transforma em sujeito paciente da voz passiva? Pois é, isso daí é o nosso norte. Então vamos analisar um pouquinho aí a construção da voz passiva para entender direitinho. Percebam este exemplo. Os pais amam os filhos. Podemos já achar o nosso sujeito, os pais, que é o nosso agente. Pois bem, nós temos aí um verbo transitivo direto e o nosso objeto direto, os filhos. Então, como é que eu vou transformar essa voz ativa em voz passiva? Lembra o que aconteceu lá na oração anterior? O objeto virou sujeito. É a mesma coisa aqui, então. O nosso objeto, os filhos, vai se transformar em sujeito. Então, como é que vai ficar? Os filhos são amados pelos pais. Maravilha? Olha que facinho, né, gente? Diz aí, diz aí. Beleza, então os filhos vai ser o meu sujeito paciente, tranquilo? E os pais vira o quê? Nessa outra oração, vira agente da passiva, porque os pais continuam sendo os agentes aí, aqueles que amam os filhos, certo? E o verbo amar, que é um verbo transitivo direto, virou uma locução verbal. São amados, que é o verbo ser mais o verbo amar. Nesse tipo de construção, então, eu tenho o quê? Eu tenho a voz passiva. E uma coisa importante, percebam que nessa voz passiva eu tenho o agente da passiva, que é aquele que realiza a ação. Maravilha, professor. Beleza, então? Agora é o seguinte, eu sempre terei o agente da passiva? Eu sempre terei? E a resposta é Não. nem sempre o agente da passiva estará explícito, ele pode simplesmente ser deixado de lado. Vejam este exemplo. Os filhos são amados. Acabou. Eu não preciso dizer aí o agente da passiva. Por quê? Simplesmente porque não importa dizer nesse momento o agente da passiva. O importante é simplesmente essa informação. Os filhos são amados. Então, nem sempre o agente da passiva vai aparecer. Agora vamos ver este outro exemplo. Os pais acordam cedo. Nós podemos localizar o sujeito, os pais. E os pais aí, o que são eles? Os agentes. São eles que acordam cedo, certo? Agora é o seguinte, esse verbo acordar é um verbo intransitivo. Você consegue fazer a transformação para a voz passiva? Impossível. Por quê? Porque a voz passiva só será possível de ser formada com verbo transitivo direto. Somente verbo transitivo direto. Tudo bem? E uma coisa importante. Essa voz passiva com que nós estamos trabalhando aí nesse momento se chama voz passiva analítica. É importante, então, saber reconhecer a voz passiva analítica para poder diferenciá-la da voz passiva pronominal. A voz passiva pronominal é aquela que é apresentada com o pronome se. Então, veja um exemplo. É na necessidade que se conhece o amigo. O que é que nós temos aí? Uma voz passiva pronominal. E como é que eu sei que é voz passiva pronominal? Bom, este pronome se é uma
partícula passivadora porque eu consigo transformar essa voz passiva pronominal em voz passiva analítica. Veja um exemplo. É na necessidade que o amigo é conhecido. Então, nesse segundo exemplo, eu acabei fazendo o quê? Transformei a voz passiva pronominal em voz passiva analítica, certo? Então, sempre vai funcionar desse jeito. Como é que você vai saber se o pronome ser é apassivador? Se for possível transformar em voz passiva analítica. Vamos ver mais alguns exemplos. Doa-se um cachorrinho. Como é que eu sei que é voz passiva pronominal? Eu consigo transformar em voz passiva analítica. Um cachorrinho é doado. Doam-se cachorrinhos. Cachorrinhos são doados. Agora, a única diferença aí é o seguinte. No primeiro exemplo, eu tenho singular. No segundo exemplo, eu tenho plural. E, para finalizar, o que é importante, então, saber de tudo isso, professor? Na voz passiva analítica, você precisa saber que a construção dessa voz funciona de que maneira? Você tem uma locução verbal formada a partir de um verbo transitivo direto. Você tem também sujeito paciente, agente da passiva, quando necessário. Lembra? Às vezes pode ser omitido. Essa é a estrutura da voz passiva analítica. E a voz passiva pronominal? Como é que funciona? Voz passiva pronominal funciona da seguinte maneira. Você precisa do pronome se. E esse pronome se precisa ter a função de partícula apassivadora. E como é que você vai saber mesmo se ele tem função de partícula apassivadora? Bom, se você puder transformar a voz passiva pronominal em voz passiva analítica. Vendem-se casas, casas são vendidas. Maravilha? Facinho, né? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe, curta aí, indique para um amigo e a gente se vê numa próxima. Bye, bye!